O Justiça em Questão de hoje fala sobre os prejuízos causados pelas chuvas à população de Minas. Em Belo Horizonte, muitos veículos foram danificados pelos temporais. Veja o que deve ser feito para garantir o recebimento do seguro. Saiba como se proteger de golpes no ambiente virtual e conheça a eficácia da certificação digital. Já ouviu falar do AVCB, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros? O documento é obrigatório para regularizar imóveis residenciais e comerciais e pode ser exigido para o pagamento de indenização. Lei Maria da Penha. Entenda como as medidas protetivas podem ser aplicadas para resguardar mulheres em situação de violência doméstica e familiar. O JQ traz também decisões judiciais de destaque em Minas e esclarecimentos de termos jurídicos para você conhecer melhor seus direitos e deveres. Fique com a gente, nossa edição começa agora. As enchentes que atingiram diversas cidades da região sudeste provocaram danos e até perda total em muitos veículos. Atenção! Ao contratar um seguro, os clientes devem ficar atentos à cobertura proposta para não perder o direito à indenização. Entenda mais na matéria. As fortes chuvas que atingiram a região sudeste foram registradas com celulares e as imagens viralizaram. Mas teve gente que assistiu ao vivo o próprio carro ser levado pelas águas. Questão de minutos, os carros começaram a se movimentar com a força da água. O meu carro estava na porta, bem na porta mesmo. Tinha um carro atrás, um na frente. Do outro lado da rua também tinham 3 carros parados. Eles começaram de trás, batendo do meio, batendo da frente. E foi o que aconteceu no meu caso também. E em menos, acho que de 10 minutos, os carros já tinham descido. Por sorte, Isabela tinha seguro. Mas não é todo contrato que oferece proteção contra danos desse tipo. Exatamente. Dentro do conceito da cobertura de colisão, além das batidas, capotamentos, ela também contempla eventos como chuva de granizo, alagamento, inundação, queda de árvores. Então, o consumidor, o único ponto de atenção é justamente esse, avaliar se na apólice dele, efetivamente, ele contratou o que a gente chama de seguro completo, né? Cobertura compreensiva que compreende colisão, incêndio e roubo. Tendo essa cobertura, ele pode ficar tranquilo. De acordo com este advogado, após o evento, o primeiro passo é fazer um boletim de ocorrência. Como que se resguarda? Faz um boletim de ocorrência, que vai relatar aquele fato e gravar a data daquele momento, né? E aí vai se municiar de outras coisas, foto, filmagem, eventuais reportagens e vai comunicar diretamente a sua seguradora. Os vídeos de WhatsApp também podem ser apresentados, desde que associados a depoimentos ou outras provas do dano. A seguradora, então, recolhe o veículo para uma avaliação. A partir daí, pode ser concedida a cobertura integral ou parcial. Existem situações que o carro ele foi vítima ali, né? Teve uma consequência de um alagamento, mas que ele não vai dar perda total no carro. A água chegou no nível ali só do assoalho do carro. Não teve danos mecânicos. Então a seguradora ela vai avaliar um atendimento parcial desse veículo ou até mesmo, se o consumidor tiver contratado, um serviço de higienização de veículo, que hoje é muito comum no serviço de assistência das seguradoras. Então é até um ponto de atenção para o consumidor, no momento da contratação da apólice, checar se ele tem esse serviço. O carro da Isabela não teve salvação. No entanto, mesmo recebendo o seguro, a satisfação não é completa. É uma perda em termos materiais, uma perda grande, apesar do seguro, assim. Hoje em dia o seguro ele cobre valor de tabela. A gente não compra um carro no mesmo patamar pelo valor que o seguro cobre, né? Caso a avaliação não agrade o consumidor, é possível solicitar uma segunda vistoria. O consumidor ele pode pedir na própria seguradora uma revisão do seu atendimento, de forma administrativa, isso é perfeitamente possível, né? Aí a seguradora pode fazer uma nova análise daquele fato. Ou se eventualmente ela não quer fazer e se recusa a reestudar o caso, o consumidor ele tem as vias judiciais para poder discutir essa relação de consumo. O advogado destaca que há situações em que o pagamento pode ser negado, sob o argumento de que o dono do veículo também teve responsabilidade pelo dano. Ele verificou uma poça de água crescente com a chuva e ele arriscou. Aí com o veículo então deu pane lá. Isso é agravamento do risco. A dica é não se expor ao risco para não perder a cobertura e nem perder a vida. Se a gente tivesse ido tentar tirar ele de lá,
provavelmente teria alguém dentro do carro, né? E a gente não sabe seria, né, assim, a proporção que poderia tomar e tudo. Então, assim, é preservar a vida. O bem a gente preserva antes. Você já sabe, o quadro ABC do Judiciário ajuda a decifrar o significado de termos e expressões jurídicas. Nesta edição, nosso dicionário esclarece o que é contrafé. Veja só. Contrafé é o contrário de fé. É uma coisa que é inverdade? Eu acredito que seja contrafé. Uma inverdade. Contrafé é uma vontade de fazer coisas erradas. Contrafé é a pessoa ateu que não tem fé com nada. Para ele, o mundo tanto faz, tanto fez. Então, a pessoa ateu que não tem fé, realmente de nada, não acredita em nada. Contrafé é uma cópia da petição inicial que é enviada ao réu. No sistema eletrônico, o autor junta o documento e a pessoa contra quem a ação é movida recebe o conteúdo. Assim, o réu fica sabendo o que está sendo demandado contra ele e pode elaborar sua defesa atacando os argumentos apresentados. Confira as decisões que tiveram destaque no Judiciário Mineiro. A Prefeitura de Belo Horizonte e a Superintendência de Limpeza Urbana, SLU, não terão mais a obrigação de fazer a coleta, o transporte e a destinação de lixo hospitalar. A SLU cobrava uma taxa pela prestação desses serviços, que agora passam a ser de responsabilidade dos hospitais e clínicas. De acordo com a 16ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, não há respaldo legal que obrigue a SLU a voltar a prestar esses serviços. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais rejeitou o pedido de um presidiário de Garapé, na região metropolitana de Belo Horizonte, que queria reverter prejuízos em sua progressão de regime. Ele foi punido porque um agente penitenciário encontrou em sua cela uma bolsa com celular, bateria, carregador e 2 microchips. O Conselho Disciplinar da Penitenciária reconheceu a prática como falta grave e aplicou ao detento a penalidade de 25 dias de isolamento em cela própria. A mecânica Jacó Serviços, no bairro Aparecida, em Belo Horizonte, terá que indenizar um cliente em R$50 mil por não ter devolvido uma caminhonete que ele havia deixado para conserto. A oficina foi contratada para serviços de lanternagem, pintura, elétrica e mecânica. O prazo para entrega era de 20 dias, mas o veículo não foi devolvido. Os desembargadores da 18ª Câmara Cível condenaram os responsáveis pela empresa a pagar ao consumidor o valor da caminhonete, mais R$10 mil pelos danos morais. Voltamos daqui a pouco para ensinar como a pessoa pode se proteger de golpes no ambiente virtual e para explicar o funcionamento da certificação digital. Estamos de volta com o Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A quantidade de crimes cometidos pela internet tem se multiplicado. É essencial que o poder público execute ações de combate e repressão. Mas os internautas também podem se proteger contra os chamados cybercriminosos, conhecendo os riscos e as ferramentas de defesa. Saiba mais na reportagem. Ameaças, golpes financeiros, cyberbullying, furto de informações e de imagens, hackeamento, falsidade ideológica e crimes contra a honra estão entre os mais recorrentes na internet. O delegado de polícia e coordenador do Laboratório de Inteligência Cibernética da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça, Alessandro Barreto, explica que os criminosos têm migrado para o ambiente virtual. O que nós vemos também é um cenário que os criminosos estão migrando para ele. Por quê? Porque eles alcançam um maior número de vítimas, eles têm uma maior capilaridade, eles conseguem, em tese, se esconder através de configurações de internet, ter uma maior lucratividade e isso está sendo um cenário atrativo para o crime. Então, realmente, as ocorrências estão se multiplicando, os golpes estão se multiplicando, as invasões de WhatsApp, de redes sociais são cada vez mais frequentes. O Brasil tem algumas regras legais que tratam dos cybercrimes. Entre elas, o Marco Civil da Internet, Lei 12.965 de 2014, que regula o uso da web no Brasil. Apesar dessa nova legislação, o cenário não se modificou. O delegado defende um aumento na qualificação, na integração e no aparelhamento dos órgãos do sistema de justiça para combater e punir com mais rigor os crimes cometidos em ambiente virtual. Quando a polícia está capacitada, quando a persecução
criminal encontra mecanismo, ela consegue atribuir autoria e materialidade delitiva. Na minha opinião, o que faz para minimizar muito esses riscos? São as respostas corretas do Poder Judiciário, da Polícia e do Ministério Público. Então, quando se capacita, certamente você encontra caminhos, você encontra mecanismos para atribuir autoria e materialidade delitiva. É importante também investir em educação para a segurança digital, a fim de prevenir esses ataques. O Centro de Segurança Institucional do TJMG publicou uma cartilha digital para orientar magistrados, servidores e colaboradores quanto à segurança na web. O arquivo pode ser acessado pela intranet. O material foi produzido pela assessoria da Polícia Civil que atua aqui no Tribunal Mineiro. O documento traz dicas importantes para evitar ou diminuir os danos causados por condutas criminosas na rede. Ele foi inspirado no livro Cybercards, Meio Cibernético e Orientações Práticas, de autoria do delegado Alessandro Barreto. Segundo o estudioso, todo cuidado é pouco nesse caso, e uma reação que pode beneficiar o internauta é a desconfiança. Desconfie, tá? Desconfie, por exemplo, hoje vários golpes são cometidos através do WhatsApp, onde as pessoas pedem dinheiro por mensagem. Desconfie de mensagem, ligue para a pessoa, certo? Não deposite dinheiro quando é solicitado, evite clicar em links. Bancos, instituições não te mandam e-mail para atualizar teu cadastro, tá? Tem outros golpes que são cometidos, por exemplo, você coloca um veículo para vender no OLX, no Web Motors, alguém te liga, diz, precisa atualizar teu cadastro, me manda SMS, não mande SMS, não passe informações pessoais. Uma das formas de proporcionar mais segurança às atividades no ambiente virtual é o uso da certificação digital. Ela permite que negociações e atos civis se tornem mais ágeis e protegidos. No lugar da caneta para assinar os papéis, basta digitar alguns caracteres. Veja só. O certificado digital é um arquivo eletrônico que funciona como uma assinatura digital, com validade jurídica. Ele confere proteção às transações eletrônicas e outros serviços prestados via internet. Se antes um contrato precisava ser assinado na empresa A, ser enviado pelo correio à empresa B para receber a segunda assinatura e depois voltar para o mesmo lugar, hoje os tempos são outros. Via digital, eu posso subir aquele contrato num portal de assinaturas, que é uma ferramenta válida, validada e uma ferramenta funcional. Todo mundo que está envolvido recebe um e-mail, todo mundo entra nesse portal de assinaturas, faz a assinatura. Um certificado digital varia de R$ 90 a R$ 300 aproximadamente e pode ser adquirido por qualquer cidadão. Para a CNPJ, que são para empresas, cujos os principais exemplos de utilização estão na emissão de nota fiscal, declaração de imposto de renda, e eu tenho os para pessoas físicas, onde eu posso ter alguma assinatura de algum contrato, porque o certificado tem valor jurídico. Eu posso ter também a declaração de imposto de renda para pessoa física. Em Belo Horizonte a gente tem o exemplo dos créditos de nota fiscal para bater no IPTU, que pode ser utilizado usando o certificado digital. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por meio da Corregedoria, também aderiu à modernidade. Entre os meses de abril e dezembro, a equipe deu instruções sobre a novidade e fez a certificação para juízes e servidores. Na verdade, todos os setores, são utilizados. PJE, que é o que mais utiliza, a implantação foi exatamente em todas as comarcas para utilizar o PJE, e tem os sistemas conveniados também, que eles estão ligados à Receita Federal, a sistema eleitoral. Advogados que tiverem a certificação digital poderão acompanhar eletronicamente as movimentações nos autos. Este é um momento em que a tecnologia está se popularizando. Existe uma diretriz, acho que parte tanto do governo federal quanto do governo estadual, de digitalizar os processos. Então, assim, eu partindo para a digitalização, eu tenho benefício. Qual é o benefício? Eu evito uma fila, eu tenho uma burocracia reduzida e tal. Para que eu possa prover isso, eu tenho que ter meios que eu garanta a confiabilidade de quem está envolvido nesse processo. E hoje a única forma segura de eu garantir essa confiabilidade é através da certificação digital, é através de um certificado digital.
porque ali eu garanto que é aquela pessoa que está fazendo aquele processo. Ao adquirir o certificado, o cidadão pode escolher entre utilizar somente um software, usar um token ou um cartão com leitor compatível, mas sem esquecer que a segurança oferecida pela certificação depende também do próprio usuário. Ele vale como uma assinatura digital, né? Então, ou seja, é uma coisa que não se empresta. Ele jamais, alguma transação, alguma coisa que tiver que usar o token não pode, tem que ser somente com aquela pessoa, que, ou seja, está os dados dela lá, né? A assinatura dela. Então, isso realmente é importante que as pessoas não tenham cuidado para não perder também, né? E não emprestar de forma alguma. E a dúvida que será respondida hoje no quadro Seu Direito é da Eliene Lira. Ela pergunta: minha mãe faleceu e deixou um terreno. Somos 5 irmãos a favor de vender, mas estamos com um problema. O nosso pai, que era separado da nossa mãe, não está de acordo. Como devemos fazer? O advogado Lourival Silveira esclarece. Eliene, tudo bem, né? Deixa eu te explicar o seguinte, veja bem. Se eles eram divorciados, ou seja, cada um tinha o seu patrimônio, metade dele e metade da sua mãe, naturalmente esse patrimônio, haja vista o desacerto entre os proprietários, ele deve procurar ou um deles, ou todos os herdeiros, ou todos os proprietários, procurar a justiça para uma ação de extinção de condomínio. Nessa ação de extinção de condomínio, ele vai intimar, o juiz vai mandar intimar todos os proprietários, caso não haja acordo, vai determinar a avaliação do bem e, posteriormente, levar à asta pública. Naturalmente, qualquer um dos proprietários pode adquirir esse patrimônio pelo valor da avaliação. Caso não haja essa necessidade ou essa possibilidade de alguém adquirir, o juiz determinará a venda em asta pública e o saldo obtido com essa venda será partilhado entre os proprietários na proporção de cada um. Você quer que o Justiça em Questão responda a sua dúvida? Envie a pergunta para o nosso e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou para o WhatsApp 31 98462 1532. E você também pode deixar o seu comentário no nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/Justiça em Questão. No próximo bloco, nossa equipe fala sobre a importância do AVCB, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Voltamos em instantes. Estamos de volta. Você está assistindo ao Justiça em Questão. As medidas protetivas são uma forma de coibir a violência doméstica e proteger as vítimas. Para explicar os tipos de providências que podem ser tomadas por meio desse instrumento, o repórter Azaf Alcântara conversou com um especialista sobre o assunto. A Lei Maria da Penha prevê algumas medidas protetivas de urgência e sobre esse assunto eu vou conversar agora então com o juiz Marcelo Gonçalves de Paula, juiz titular do 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher aqui de Belo Horizonte. Doutor, que tipo de medida a mulher que sofre alguma violência doméstica constantemente pode solicitar? São várias, depende da situação que ela se encontra. Então, nós temos desde uma busca e apreensão, o afastamento do lar, fixação de distâncias, não comunicação e contato com elas, enfim, aquela que ela demanda na situação em que ela se encontra na violência doméstica. Depende, então, de cada situação, né? Cada caso vai ter aí a sua urgência e a necessidade da adaptação de uma medida. E constatada a prática recorrente da violência doméstica, o agressor também pode ser impedido de se comunicar com a vítima, com parentes, com filhos, né, se tiver. Essa restrição também abrange até o contato por rede social, WhatsApp? Principalmente, são esses meios ainda mais eles utilizados. É o que rotineiramente a gente percebe ele utilizando dessas plataformas para fazer todo tipo de ofensa, ameaça. Então também se inclui essas proibições através das medidas protetivas. Em alguns tipos de casos, situações, o agressor pode ser obrigado a pagar a pensão para mulher e filhos? Quando houver essa necessidade e observar-se que a saída dele impacta nessa questão do orçamento e na manutenção dessa família, é possível sim fixar
alimentos provisórios para essa mulher e filhos. Doutor, é importante a gente finalizar essa entrevista falando que é uma cultura machista, né? A gente vive numa sociedade que culturalmente isso acontece, né? Pelos seus estudos, pela sua experiência aqui no tribunal, no gabinete. É importante que a gente quebre com esses conceitos e esses padrões que a gente vem tendo desde a infância. Hoje o que se busca é uma igualdade de tratamento em gêneros, independentemente aí das suas opções sexuais ou religiosas. O que se quer é uma igualdade no tratamento dos seres humanos. Muita gente não sabe, mas prédios residenciais e comerciais precisam ter um laudo especial de prevenção contra incêndios. Esse documento é concedido depois de uma vistoria do Corpo de Bombeiros. E ele é tão importante que, se o prédio não tiver um, os beneficiários correm o risco de não receber a indenização das seguradoras em caso de incêndio. Eu gostaria de saber o que é o AVCB. Calma que a gente já te explica, dona Francimar. Ela é síndica deste prédio em Belo Horizonte. Aqui moram cerca de 30 pessoas. O prédio deveria ter o AVCB, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Um documento que atesta que um edifício residencial ou comercial possui os equipamentos necessários de segurança para evitar e combater possíveis incêndios. Ela ficou preocupada depois de saber da importância desse laudo. Nós temos, o prédio tem um seguro e eu vou entrar, já estou pensando em entrar em contato com o corretor para que ele me explique mais sobre, falou que se, por exemplo, tiver algum evento e que for necessário... Algum incêndio, né? Incêndio, isso, algum incêndio, que seja necessário que se acione o seguro, se não tiver essa vistoria, que a gente não estaria coberto. Então, eu vou correr atrás, porque o prédio tem seguro, está tudo certinho. E o que é necessário, então, para emitir o AVCB? É necessário que o proprietário ou o responsável ele entre com um projeto de segurança contra incêndio e pânico. Esse projeto é elaborado por um arquiteto ou engenheiro devidamente habilitado. O momento do documento tem que ser emitido é antes da ocupação da edificação. Como que a gente vai ser elaborado esse documento? É um processo. O responsável ou o proprietário vai ter que entrar com esse projeto no Corpo de Bombeiros, o bombeiro vai avaliar esse projeto. Feita a avaliação, o proprietário vai executar o projeto. Feita a execução, ele vai solicitar uma vistoria no Corpo de Bombeiros. Após essa vistoria, o bombeiro vai lá e verifica se a execução está de acordo com o projeto. Estando ok, o AVCB será emitido. O aspirante vai mostrar aqui para a gente algumas medidas de segurança básicas, né, em prédios comerciais e também residenciais, né, aspirante? Correto, Azaf. Aqui é extintores. Aqui nós temos um exemplo da sinalização de emergência, que está sinalizando o extintor. Ou seja, não é só colocar o extintor, né? Precisa sinalizar. Exatamente, Azaf. E não só colocar o extintor, e também tem uma altura correta, vai depender de cada caso, e também vai ter uma altura correta que está na norma para a sinalização de emergência. Para ser acessível. Exatamente. Além disso, nós temos a iluminação de emergência, sinalização que eu falei, outra sinalização. Aqui é o alarme de incêndio. Só sendo enfático que o extintor, a iluminação e a sinalização vão estar presentes na grande maioria das edificações. Alarme de incêndio e os hidrantes vai depender do projeto. Então a gente pode considerar que esse aparato todo que a gente está mostrando aqui agora é considerado básico, né? Isso, exatamente. O prazo do Corpo de Bombeiros é de 30 dias para análise do projeto e de 10 dias para vistoria. Além disso, o AVCB tem uma validade de 5 anos para imóveis que reúnem grande público, como boates, e de 3 anos para os demais imóveis residenciais e comerciais. A Marlene sabe muito bem disso tudo. A empresária, que tem uma rede de restaurantes, precisou até pagar uma empresa de engenharia para adequar todos os estabelecimentos antes de emitir o AVCB. Aqui, ela instalou os extintores de incêndio, sinalizadores e placas de lotação máxima e de fuga. A gente só se dá conta dos problemas, das tragédias, talvez muitas coisas poderiam ser evitadas, se você fizer já fizer a coisa lá antes, né? Porque depois que a coisa acontece, aí vem todo mundo em cima de você. Aí vem buscar a primeira coisa que eles vão procurar é se você tem todos os seus alvarás. O AVCB hoje já é em formato digital e vem com um QR Code. Se você não sabe se o prédio em que você mora tem o documento, segundo essa engenheira, a responsabilidade é do síndico. Até porque uma vez que ele é responsável pela edificação, ele responde judicialmente se caso vier a acontecer alguma coisa e ele não procurou regularizar essa edificação. O síndico ele vai estar procurando um engenheiro responsável, cadastrado junto ao Corpo de Bombeiros,
ou até mesmo fazer uma pesquisa diretamente junto ao Corpo de Bombeiros com o FAT, que é um formulário de atendimento técnico que é protocolado junto ao Corpo de Bombeiros, onde eles vão fazer essa pesquisa para ver se existe esse documento. E se caso ele não existir, ele precisa de estar dando início no processo de regularização da edificação. Mas atenção, se uma edificação não tem o AVCB e tem algum tipo de seguro, em caso de sinistro, pode ser que o imóvel não esteja segurado. A ausência do AVCB é um argumento muito forte para que a seguradora venha eventualmente negar o pagamento da indenização na hipótese de algum sinistro. Porém, a gente precisa pensar a complexidade da questão. E aí a gente chama a regulamentação jurídica do princípio da boa-fé. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se a seguradora não exige do segurado, no momento da contratação, a comprovação da regularidade, ou seja, que aquele edifício ele tem o AVCB, não faz sentido que lá na frente, caso tenha acontecido um sinistro, essa mesma seguradora venha considerar que o AVCB é uma condição necessária para o pagamento da indenização. Essa postura, caso a seguradora haja nesses termos, é uma postura contraditória. Fique então um alerta: se o prédio não tem o AVCB, o próprio morador pode notificar o síndico ou o construtor. Não resolvendo, pode fazer uma denúncia anônima no Corpo de Bombeiros, mesmo porque o que vem em primeiro lugar é a segurança e a integridade do cidadão. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie uma mensagem para o e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou para o WhatsApp 31 98462 1532. Um grande abraço e até a próxima edição.